Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos comigo e com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, rolando a bola a caminho do gol. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Anderson Leite inicia tratamento pós-pancada na canela contra o Botafogo e vira dúvida para o próximo jogo. Bugre recebe o São Bernardo, sábado, às 5 da tarde, no Brinco. Com Andrei, Guarani volta a ter um goleiro defendendo o pênalti após quase 4 anos. Última defesa havia sido em novembro de 2021, quando o Germancano do Vasco parou nas mãos de Rafael Martins. Suspenso pelo terceiro amarelo, Valentim não comandará a ponte da beira do gramado contra o Ituano na próxima segunda-feira. O treinador também não vai contar com Arthur, que foi expulso contra o Anápolis. Barcelos deve retornar à equipe titular. Substituído com dores na etapa final, Dudu será reavaliado durante a semana. Com gol de Isidro Pita, nos acréscimos, Red Bull Bragantino vence Mirassol por 1-0, chega à 5ª vitória consecutiva e assume a vice-liderança do Brasileirão. A partida também marcou a estreia do Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, enquanto Nabizão inicia o processo de reformas. Quarta rodada da Copa Libertadores pode garantir antecipadamente 3 times do Brasil na próxima fase. Palmeiras, Bahia e São Paulo lideram seus grupos e já podem garantir vaga nas oitavas de final nesta semana. Primeiro finalista da Liga dos Campeões será definido hoje. Após empate por 3-3 na Espanha, Inter de Milão e Barcelona se enfrentam hoje, 4 da tarde, no estádio Giuseppe Meazza. Bandeirantes. Estou aguardando a sua mensagem aqui. Não esqueça, não me abandone. 97102-1493. Mensagem de texto. Manda pra cá, participe do programa, faça sua crítica, seu elogio, faça o seu questionamento, que daqui a pouquinho a sua mensagem de texto vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br.
Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem, no fechamento da quarta rodada, São Bernardo e Londrina empataram por 0-0. Já fora de casa, o Caxias venceu o Lanterna Figueirense pelo placar de 3-2. Após 4 rodadas, Ituano, Ponte Preta e Maringá estão na liderança da competição com 10 pontos. O Ituano é o primeiro colocado pelos critérios de desempate, a Ponte ocupa a segunda colocação e o Maringá é o terceiro. O Caxias subiu para a quarta colocação com 9. Londrina é o quinto com 8, Brusque o sexto com 8, Tombense ocupa a sétima colocação com 7 e o Ipiranga é o oitavo colocado com 6 pontos, fechando o G8. O Guarani termina na 15ª colocação com 3 pontos. Na zona do rebaixamento estão ABC, Náutico, Anápolis e Figueirense. Lembrando que a Ponte Preta volta a jogar só na segunda-feira que vem contra o Ituano e o Guarani joga no sábado, neste sábado, contra a equipe do São Bernardo no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Campeonato Brasileiro, ontem no fechamento da 7ª rodada, jogando fora de casa, o Atlético Mineiro venceu o Juventude por 1-0 e o Red Bull Bragantino derrotou no finalzinho o Mirassol por 1-0. Palmeiras 16, Red Bull 16, Flamengo 14, Cruzeiro 13 pontos, são os 4 primeiros. Fortaleza, Vitória, Santos e Sport estão na zona do rebaixamento. Hoje é dia de Libertadores e Copa Sul-Americana, quarta rodada da fase de grupos da competição. Com destaque para o jogo do São Paulo, tricolor do Morumbi entra em campo logo mais às 19 horas para encarar a equipe do Aliança Lima. Esse jogo vai ser, portanto, no solo peruano. O jogo vai ser, portanto, no Peru. Jogo do São Paulo contra o Aliança Lima. Pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América nesta terça-feira. Os demais clubes brasileiros entram em campo também no decorrer desta semana, como Palmeiras, o Flamengo, o próprio Bahia, são os times que estarão em ação na Libertadores. Hoje também é o Fortaleza, né? O Fortaleza entra em campo, 9h30 contra o Colo-Colo em casa e às 7 da noite lá na Venezuela o Botafogo pega o Carabobo. Já pela Copa Sul-Americana, hoje destaque para o Vitória, às 7 da noite contra o Defensa e Justiça no Barradão. E o Corinthians, que joga às 9h30 da noite contra o América de Cali. São os jogos dos times brasileiros, quarta rodada, fase de grupos da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É um negócio pro Miguelito aí, não é? Tá feio, hein? Pode pegar 5 anos de cadeia. Injúria racial, complicado, né? É o seguinte, o Dudu já foi anunciado pelo Atlético Mineiro, hein? Vai jogar lá. Boa sorte a ele. Gosto muito do Dudu. Mal orientado, né? Mas eu acho que ele deveria ter sido melhor tratado pelo Palmeiras. Apenas uma opinião. Bom dia, esse é o novo jovem paciente. Isso aqui não é comigo. Esse aqui também não. O Heitor também, ao invés de apagar as mensagens, ele me complica a vida, viu? Mas tá perdoado. Esse regulamento da Série C teria que ser como o da Série A e Série B. Não fazia diferença nenhuma, pois o time que dispara nas primeiras 19 rodadas, ficando em primeiro lugar, pode ser engolido por aquele que ficou em oitavo. Só aqui no Brasil mesmo. Eu não gosto dessa coisa de 2 chaves de 4 também, confesso. Mas por enquanto, quando a Série C não tem verba da CBF, a CBF ela tem verba para distribuir de presente para os presidentes de federação. Agora, para fazer campeonato, ela não tem como fazer, né? Ela tem dinheiro para contratar um técnico do tamanho do Ancelotti que não ganha pouco. Mas para ajudar os clubes do Brasil da Série C, ela não tem dinheiro. Esse é o futebol brasileiro, né? Aliás, o seu Edinaldo Rodrigues está bem enrolado, hein?
Tem lá uma acusação, está sendo apurado ainda, de falsificação de assinatura do vice-presidente. O cerco está fechando, hein? Vamos acompanhar de perto. Na minha opinião, a Ponte está com 10 pontos, principalmente por conta do Diogo Silva, goleiro. Em todos os jogos vem operando milagres. Estou muito preocupado com a janela de julho. O Kaiser, e eu não conheço o trabalho, e o Pedrão não está no nível do Diogo. Acho a Ponte Preta tentar segurar o Diogo se quiser subir a ler. Eu concordo com você, viu? Ele tem praticado defesas difíceis todos os jogos. Está indo muito bem. Mas não acredito que a Ponte perca jogadores no meio do ano. Sabe por quê? O maior assédio foi agora, antes de fechar a janela. Não é? Agora, pode acontecer. É do mercado. Mas eu acho que se a Ponte conseguir segurar no começo do campeonato, vai conseguir segurar no meio do... Mas se chegar uma proposta milionária, não tem como... Eu nem acredito, né? Porque o Diogo já tem uma certa idade, né, Ale? Então, como diria o profeta, vamos aguardar, mas não acredito que ele saia, não. Você sabe o valor que está o ingresso dos visitantes no jogo da Ponte contra o Ituano? Adriano de Campinas. Não sei, cara. Eu sugiro um detalhe para você, Bill. Por favor, que é o Adriano. Adriano, faça essa pergunta à tarde para o Batista. Pode ter certeza que se ele não souber, ele já fala com as fontes dele, na hora te responde. Tá bom? Obrigado, Adriano, pela sua mensagem. Você acha que a Ponte pode gastar do Ituano ou ganhar do Ituano? O que você acha? Adriano, claro, tem condição, mas o Ituano é um time danado, hein? Eu fiz ABC Ituano nesse final de semana, eu fiquei impressionado com o futebol. Foi um jogo muito agradável. O Ituano tá jogando pra frente, tem deficiências, é um time de Série C, de Campeonato Brasileiro, não é nenhuma máquina. Eu acho possível da Ponte fazer um bom jogo e ganhar a partida, mas agora vai ser difícil, vai ser fácil não. O que achou da opinião do capitão Dunga? Ele acha que tem que ser um técnico daqui mesmo, Renato Gaúcho, mas que tem uma equipe assessorando, tipo 3 ex-jogadores e um técnico, mas que tem um peito para falar. CBF só parte burocrática. Josivan, eu acho interessante, eu acho boa. Eu gosto do Renato Gaúcho, eu só não acho que ele é o treinador que todo mundo pinta, mas eu tenho que me curvar aos bons trabalhos que ele faz. E se tem uma coisa que na seleção brasileira combina com o Renato Gaúcho, é que você não tem tempo para ficar treinando. É mais no somebody love, na conversa, né? No convencer os caras, na camaradagem. Você precisa ter a parte tática, precisa ter experiência. Ele tem experiência pra caramba, não é? Mas você precisa essencialmente ser querido pelos jogadores, porque senão, irmão, hoje os caras não correm. Se eles não gostarem do comando, eles não correm. É assim que a banda toca, infelizmente. A Ponte vai enfrentar o bom time do Ituano. Atenção especial ao jogador número 17, Carlos Matosinho. Cheio de detalhes, Matosinho, mas você tem razão. Ituano 1-2 para a Ponte, palpite dele. Valeu. Tudo bem que ainda não abriu a janela, mas o Dudu seria muito caro para a Ponte e o Guarani, muito. Muito caro. Né? Uma coisa astronomicamente cara. Aliás, eu acho que você foi irônico aqui, mas tudo bem. 11h45 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Vamos acionar Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre já está pensando no confronto do próximo sábado, 5 da tarde, no estádio Brinco de Ouro contra o São Bernardo. Sequência da Série C do Campeonato Brasileiro em sua 5ª rodada. Guarani que no Brinco também, na noite de domingo, venceu o Botafogo da Paraíba, conquistando seus primeiros 3 pontos, resultado que tirou o Guarani da zona de rebaixamento da competição. Vai ser a segunda partida sob o comando do técnico Marcelo Fernandes, mas a primeira é que ele tem um tempo maior aí de preparação de treinamentos, né? Afinal, na semana passada ele chegou
deu aí 2 sessões de treino e já foi para o jogo. Agora vai ter toda uma semana de preparação para o confronto contra a equipe do São Bernardo. A dúvida fica pela presença ou não do Anderson Leite, jogador que saiu contundido aí no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo. Vai ser melhor avaliado, mas a tendência é aí que talvez ele seja até preservado. Outras mudanças podem ser feitas, claro, dependendo daquele olhar tático e técnico do Marcelo com relação ao elenco, mas a questão motivacional também é importante. A vitória sobre o Botafogo traz aí um alívio, né? Tira um pouco do peso das costas dos jogadores e recuperação é a palavra de ordem do Guarani já para essa próxima partida no sábado contra o São Bernardo, CH. Ô André, você mandou a mensagem aqui, eu não vou nem ler. Eu respeito a sua opinião, mas eu não vou ler. Tá bom? Eu acho que tem muito mimimi. Muito mimimi. Né? Se você entrar na internet aí sobre esse assunto que você está se referindo e ver uma entrevista que foi dada pelo Pelé, você vai entender o que eu penso. Mas vamos deixar quieto isso aqui, tá bom? Melhor para você e para mim também. Beleza? Não estou discordando não. Estou dizendo para você assistir, veja na internet e depois você tira as conclusões do contexto. Tá bom? Um grande abraço, obrigado pela mensagem. Contratar um técnico estrangeiro é o atestado de óbito do futebol brasileiro. Qual é o próximo passo? Começar a naturalizar jogadores estrangeiros? Alexandre Balista. Rapaz, isso aqui é uma reflexão significativa. A gente tem que pensar muito nisso. Eu acho que o Ancelotti vai contribuir muito para o futebol brasileiro. Agora, ele não faz milagre, mas ele tem condição de tirar a seleção brasileira dessa situação. Se vai conseguir é um outro capítulo. Vamos acionar Gleger Zorzin, que comenta agora aqui na Bandeirantes. Fala, Gleger, bom dia. Oi, CH, bom dia. Bom dia, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. CH, eu gostaria de falar em especial aí do goleiro Andrei, né, o goleiro que acabou aí defendendo um pênalti na última partida, fez um jogo mais do que regular e isso é muito importante. Acho que é aquilo, né, CH? Recebeu a oportunidade na primeira partida e a gente sabe que, né, o Andrei, com aquela falha gigantesca que teve, né, num lance tecnicamente horroroso, digamos assim, conseguiu se redimir, conseguiu dar a volta por cima e ajudar o Guarani a conquistar aí a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. Isso traz confiança, né, aumenta a autoestima, é muito importante isso para o goleiro. E um goleiro como o Andrei, que todos aqui, eu disse quando contratou, né? Tecnicamente é bom goleiro. Falhas vão acontecer, erros técnicos irão acontecer, mas o que o goleiro precisa é estar sempre, acima de tudo, pronto para assimilar esse tipo de erro, como aconteceu naquela partida lá contra o Caxias. E o Andrei se redimindo aí no último jogo. Não tenha dúvida de que o bate-papo, e aí eu vou tocar no assunto do treinador de goleiro novo, que para mim, o Arzur, que é o treinador de goleiro do Guarani hoje, é um dos melhores do Brasil, não tenho dúvida disso. E está hoje no Guarani trabalhando, e sem dúvida nenhuma o nível técnico dos goleiros bugrinos irá crescer, né? O nível de emocional, que é importante demais para o goleiro, também vai evoluir, não tenho dúvida disso. Porque o Arzur é um cara que sabe trabalhar esse tipo de situação. Então, parabéns aí ao Guarani pela vitória, foi importantíssima, né? Essa vitória, essa primeira vitória, já com uma nova comissão técnica, já com uma nova diretoria, importante demais, e eu quero parabenizar a todos os envolvidos nessa vitória e dizer que o Guarani, apesar da vitória, tem um caminho ainda árduo, né? Até para ajuste, até para tecnicamente estar evoluindo, o Marcelo Fernandes sabe disso, e a expectativa é de que o time consiga já no próximo jogo ter essa evolução e conquistar mais um bom resultado jogando diante do São Bernardo, CH. Muito obrigado, Gleger. 11h50 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Eu já disse aqui, né? O Dudu foi anunciado oficialmente pelo Atlético Mineiro. Mais informações aqui com Vladimir Catarino. CH, ouvintes do Nossa Área, permitam-me falar da Ponte Preta. Macaca é uma das líderes desta série
C do Campeonato Brasileiro. O time tem aí 10 pontos conquistados em 3 rodadas, são 3 vitórias e um empate. Campanha muito boa da Ponte nesse começo da competição nacional. E na segunda-feira, próxima rodada, quinta rodada, já tem um confronto de peso, né? Confronto contra o Ituano, disputa entre os times com a melhor campanha ou com as melhores campanhas até aqui. Para esta partida, o técnico Alberto Valentim está suspenso. Recebeu o 3º cartão amarelo na vitória para cima do Anápolis. Reclamou bastante desse cartão amarelo, mas foi o 3º. Por isso ele vai ter que cumprir suspensão. Não vai estar na beira do gramado para comandar o time. Além do Alberto Valentim, outro desfalque ponte pretano vai ser o Arthur, né? Que foi expulso também contra o Anápolis. A tendência é que o Danilo Barcelos seja aí o titular na lateral esquerda, ele que voltou ao time na última rodada. A dúvida fica sobre a presença ou não do Dudu, ele que saiu com dores, mancando demais, né? Do jogo contra o Anápolis, vai ser melhor avaliado nesta semana para saber se terá condições ou não de jogo. Mas é a Ponte, né, que está embalada, está confiante em mais uma boa partida, em mais um bom resultado, desta vez fora de casa, contra o Ituano na próxima rodada, segunda-feira. CH. Partida complicada essa, viu, na segunda-feira. E perguntaram aqui para mim, poxa, mas o Valentim não vai estar no campo, tomou 3º amarelo, vai fazer muita falta? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar se vai fazer falta ou não. O Edivalmir está dizendo que eu fui muito duro e cruel com o goleiro do Guarani. Aponto o dedo para quem nunca errou, inclusive para você. Estou torcendo para ele não ter ouvido seus comentários e siga e melhore. Tá bom, Edivalmir. Essa é a minha função aqui. Eu tenho um compromisso com o que eu estou vendo. Eu não conheço se o cara trabalha, se o cara está apresentando um péssimo trabalho. E essa é a minha função. Não acho que isso é crueldade, isso é a verdade nua e crua. Agora resta o Arzur, o técnico, lidarem com a situação como eles efetivamente desejarem. Eu não tenho nada com isso. Se jogar o menino, o Andrei ou não muda nada para mim. Nada. Agora eu tenho que opinar sobre o performance do jogador, que é a minha função. E eu faço isso, Edivalmir, você sabe disso, com muita lisura e clareza. Eu acho que ele não tem condição de jogar no Guarani. É a minha opinião. Posso mudar de opinião? Posso, claro, evidente. Eu não sou um poste, não é? Mas a vida que segue, está aqui registrada a sua opinião, tá bom? E muito obrigado pela mensagem. Gleger Zorzin, chegando para comentar aqui na Bandeirantes. CH, esse próximo jogo da Ponte, um jogo importantíssimo, né? O Ituano que está com os mesmos 10 pontos. Time que teve uma virada espetacular na última rodada, lá jogando em Natal. O time do Ituano é um time muito consistente na mão do técnico Mazola Júnior, que conhece, né? Como ninguém, né? O majestoso, que conhece como ninguém aí a Ponte Preta e sabe como é que funciona. Então, será um clássico, né, aqui do interior, da região. Um jogo de confronto diretíssimo para a liderança da competição também, né? Dos primeiros lugares da tabela. E a Ponte, infelizmente, não vai poder contar com o Alberto Valentim, né? Está suspenso, não vai estar ali à beirada do gramado. O Alberto, que tem tido uma performance muito boa, né? Fazendo um trabalho espetacular. Todas as vezes que mexe no time, mexe com muita consistência, com muita contundência. E isso é importante para o time pontepretano. E essas mexidas, por exemplo, naquela última partida que a Ponte venceu, jogando lá contra o Confiança, fazia um péssimo primeiro tempo e vem para um segundo tempo, né, reorganizada, né, reposicionada, né, com uma mexida apenas ele mudou o panorama do jogo e a Ponte conquistou a virada e a vitória. Então, é isso que precisa, né, para um momento difícil, delicado dentro do jogo, você ter uma alternativa e ter um esquema montado e treinado para aquela situação vivida dentro do jogo. Então, vai fazer falta o Alberto ali na beirada do campo, sem dúvida nenhuma. Provavelmente deve ser o Douglas, né, que vai estar por ali, que é aí o braço direito do Alberto, mas perde aquela referência, né? Agora, dentro do campo, a Ponte precisa continuar nessa evolução que está tendo, né? Os ajustes, sem dúvida nenhuma, precisam ser feitos, mas pela sequência e por tudo que tem sido feito, pelo início de competição da Ponte,
E também do Ituano, eu não tenho dúvida do CH, que como diria aqui, ele será metal esfregando em metal, Carlos Henrique. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Bora lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, destacando logo mais o Corinthians, que recebe o América de Cali da Colômbia em compromisso válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola, portanto, rola 9h30 da noite em Itaquera. O provável Corinthians de Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Hugo ou Angileri, Ranieri, Martinez ou Maicon e Carrilho, Romero ou Igor Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto Dorival Júnior comandam o timão. O América de Cali do técnico Jorge da Silva com Jorge Soto no gol, Candelo, Rean Pestanha, Brian Medina e Marcos Mina, Cavadia ou Boca Negra, Carrascal, Barrios e Juan Quinteiro, Vergara e Olgado. Apita o jogo Juan Benítez do Paraguai, 9h30 da noite, a bola rola em Itaquera. Sul-Americana tem Corinthians e América de Cali. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Os donos da bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira e voltaremos amanhã, se Deus quiser, para mais um Nossa Área, sempre às 11h30 da manhã. Até lá. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol é Copa.